Universo Épico no ar e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um livro. E olha só quem está aqui comigo, é a Tatiana, diretamente de São Paulo. Tatiana, tudo bem? Olá, tudo bem, Michel? Obrigada pelo convite. E olha só, hoje nós vamos bater um papo sobre o seu livro, Helena e o Resgate do Pequeno Hugo. Conta pra gente. Exatamente. Esse daqui, Helena e o Resgate do Pequeno Hugo, é um livro infanto-juvenil, mas assim atende a toda a família. E é uma fantasia que traz o nosso folclore brasileiro. Então, é uma fantasia com os personagens do folclore. Então, Helena, que é a protagonista da história, ela é uma garota de 10 anos, ela mora em Nova York com o pai, mas ela se vê tendo que passar as férias escolares na casa dos avós maternos. E aí, os avós moram onde? Em meio à floresta amazônica. E aí ela vem desanimada, pô, que chato, né? O que eu vou fazer no meio do mato? E aí ela começa a viver algumas aventuras e descobrir que o que ela ouvia, né, sobre o folclore, as histórias que o avô dela contava, tem um fundo de verdade. Então ela começa a se descobrir em meio a Saci, Boitatá, Curupiras, e descobrir um pouquinho, conhecer um pouco mais, né, sobre a cultura indígena. É uma aventura que fala sobre natureza, sobre a importância da preservação da natureza, né? Eles discutem muito isso porque no livro, né, e no nosso folclore, o objetivo dos nossos personagens é esse, é cuidar do nosso planeta, cuidar da natureza, proteger a natureza. Então, no livro é um mundo que é dos seres naturais, né? E que são os personagens folclóricos, todos têm o mesmo objetivo, que é proteger a natureza, proteger aí o planeta, só que cada um de um jeito diferente. Então, os curupiras são malignos, os boitatás já têm uma forma diferente de enxergar os humanos, os sacis pererês já são, né, o que a gente conhece, são travessos, adoram fazer algumas travessuras, e aí ela acaba criando amizade com outros dois personagens, que viram meus amigos e se envolvem aí numa aventura que é o resgate do pequeno Hugo. Olha só, agora eu fiquei curioso, porque, gente, essa história da Tatiana tá pelo menos ali uns 10 anos guardada na cabeça dela. E lá atrás, de onde que surgiu a inspiração, o que te influenciou, né, e levou a criar uma história com o folclore brasileiro? Olha, então, eu adoro ler. Sempre gostei, sempre tive incentivo da leitura. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas eu fiquei um bom tempo sem ler e voltei a ler livros na minha adolescência e quase vida adulta. E aí o que me inspirou foi começar a ler fantasias. Então, livros como Harry Potter, na época que a gente nem tinha toda a coleção, eu ficava esperando lançar os livros, Percy Jackson e outros livros de aventura e fantasia que eu fiquei, gente, é fantástico, olha que livros maravilhosos, mas não eram nacionais, eram todos livros estrangeiros. E aí, na época, eu falei, que legal seria a gente ter um livro, né, uma história de fantasia com os personagens do nosso folclore. E aí, guardei a ideia. Eu sou formada em tecnologia e trabalhei toda a minha carreira em tecnologia. Fiz MBA em gestão de projetos, que me ajudou muito, inclusive na escrita, me ajudou muito, inclusive na divulgação. Então, realmente, foi ótimo. E aí eu tive a oportunidade, 5 anos atrás eu tive a oportunidade, falei, vou começar a história sem muitas pretensões. Comecei a história escrever em caderno.
Peguei um caderno e falei, vou começar, vou colocar o que está aqui na minha cabeça. E aí, quando eu vi que ia para frente, eu falei, tá virando uma história legal, né? Comecei a fazer todas as pesquisas e fui para o computador e falei, agora vai, eu vou publicar. E aí já vou para o segundo livro, já está quase sendo publicado logo mais, e tenho já a história do terceiro, do quarto livro, e assim vai. Olha só, então segura essa informação que mais pro finalzinho do programa a gente vai falar sobre essa sequência, porque olha, o nosso folclore, ele é muito rico. Aliás, se você perdeu o universo épico, nós trouxemos aqui uma escritora, né, que catalogou ali vários personagens do folclore brasileiro. Então tem lá no YouTube da TV Câmara Campinas, entra na playlist do Universo Épico que temos essa entrevista. E esse livro dela, Tatiana, serviu como base pro seriado da Netflix Cidade Invisível. Não sei se você assistiu. Assisti, imperdível. E assim como na história Cidade Invisível, no seriado, né, e no livro dessa escritora, tem muitos personagens, personagens diferentes do clássico, do Saci, né, personagens que a gente conhece. Né? Então, na sua história, você também usa personagens desconhecidos do grande público? Não, eu pesquisei muito e realmente é riquíssimo o nosso folclore, e aí cada região do Brasil tem uma história diferente, características diferentes, e é uma coisa linda mesmo. Mas eu, até pelo fato de ser para um público infanto-juvenil, eu fui no básico, nos mais conhecidos e no que eu achei que as características se encaixavam com a minha história, que eu conseguiria usar na minha história. Então, não tem ainda nenhum, assim, eu uso os mais conhecidos mesmo, como Saci, Boitatá, até aparece a Mula Sem Cabeça, né, Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, mas nenhum fora desse padrão, os mais populares, vamos dizer assim. Aí eu quero saber, né, a sua formação em tecnologia, ali o lado mais de exatas, né, o que contribuiu, né, para a sua escrita, né, de uma área de humanas? Olha, o que mais contribuiu foi mesmo a questão de gestão de projeto, onde tem que aprender a lidar com o tempo, gestão do tempo, qualidade, então você, né, avaliar a qualidade, os riscos, a exata em si, eu trabalhava com sistemas. Então, o que tem sistemas? O que eu usava muito é lógica. Então, lógica de programação, e aí você usa lógica para tudo. E isso ajuda muito também. Porque, né, a história tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica. Você, né, tive que voltar várias vezes para ver se não ficou nenhum ponto sem fechar. Então, tudo que eu estudei, né, ajudou demais, assim, eu falo, contribuiu muito, não digo aí em si, mas toda a sequência da história, toda a questão de organização, planejamento, ajudou demais esse conhecimento. Ô Tati, e olha só, a gente está aqui nesse formato de entrevista virtual há quase 2 anos. Antigamente, o entrevistado vinha aqui para o estúdio, a gente batia esse bate-papo aqui no estúdio. E com a flexibilização, com o avanço da vacina, né, você está ansiosa para divulgar o livro ali e sentir o calor, né, dos leitores, a proximidade dos leitores? Claro, a internet, né, as redes sociais e também as plataformas ajuda nessa proximidade, mas o contato físico é outro, não é? Totalmente diferente. Tenho muita ansiedade, muita vontade de conhecer leitores que me mandam mensagem. E os meus leitores, né, professores, adultos, avós, pais que leram o livro, mas o público é para o infantil.
E aí me mandam, às vezes, o WhatsApp, eu me mandam mensagem no Instagram, e às vezes eu vejo, mora próximo, né, São Paulo, e aí essa questão da pandemia prejudica, porque seria tão gostoso, né, sentar e bater um papo, e até pegar, né, a percepção, as emoções, é diferente na tela do computador ou numa mensagem de WhatsApp, eu sinto muita falta mesmo. Mas eu acho que logo, né, é o que você falou, a internet ajuda, e realmente ajudou bastante, a gente está aqui conversando, isso é muito legal, conheci muita gente do Brasil inteiro, eu acho que facilitou, mas a proximidade, né, você sentir o calor, você vê a emoção, é outra coisa, a inspiração é diferente, né? Bom, eu sei que a Helena e o Resgate do Pequeno Chugo tá fresquinho ainda o livro, acabou de sair, mas ela como escritora não para, então já está ali bolando os próximos livros, o segundo já está praticamente pronto, a ideia do terceiro. E aí, conta um pouquinho mais pra gente sobre esse processo, né? O que você planejou? Vai ser uma saga, uma trilogia, uma série? Isso será uma saga mesmo de livros. Eu tenho toda a história, né? Início, meio e fim. Então, esse primeiro livro, ele dá aquela introdução, mas já com uma aventura, né? E ela já começa a entender como é que funciona. E no segundo livro, ela já parte para uma outra aventura também, mas sempre com os mesmos propósitos, mas o leitor vai conhecer um pouquinho mais de Nova York no segundo livro, e aí vai ter a história do terceiro e a história do quarto. Mas, basicamente, eu fecho toda a saga, né, no quarto livro. Vai ter Saci em Nova York? Vai ter Saci em Nova York, não vai ser um. No Central Park? No Central Park. Até porque a protagonista mora próximo do Central Park. Agora você aí de casa, presta atenção que a Tati vai passar as redes sociais dela para você embarcar nessa jornada da Helena. Conta aí então, como é que eles fazem para te encontrar? Bom, eu estou no Instagram, tanto Instagram quanto Facebook, @HelenaSagaLivros. E aí lá tem todas as informações do livro, dos personagens, da saga, e tem um site oficial do livro também, que é o www.helena-saga.com/Helena. Também lá tem os depoimentos, tem vídeo, né, de resenhas, tem o sinopse do livro, e lá no site, se você cadastrar o seu e-mail, você recebe 5 capítulos no teu e-mail para você, como degustação, para você ficar com aquele gostinho de quero mais, mas é só entrar lá, deixa o e-mail, né, cadastra o e-mail, e aí recebe 5 capítulos gratuitos na sua conta, para ficar com gostinho de quero mais e falar, eu quero ler esse livro. Sensacional! Adorei o nosso bate-papo. E olha só, quando for lançar o segundo livro, vem aqui contar pra gente, combinado? Com certeza, combinadíssimo. Valeu, Tati, um beijo. Obrigada, um beijo. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais livro. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E agora, minha gente, o nosso bate-papo é sobre amor, sobre desencontros de amor, e vai ser com a Gisele, que já está conectada aqui comigo. Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Oi, Michel, um prazer participar. Muito Que obrigada legal. pelo convite. Olha só, Gisele, que está lá no Rio de Janeiro, né? Coisas incríveis, né, que a gente consegue fazer com essas entrevistas virtuais, que aproxima a gente, né? Com certeza. Sobretudo agora nesse período de pandemia, né? O que seria da gente sem isso, né? Exatamente. Bom, vamos falar sobre desencontros de amor. Como é que nasceu o Desencontros de Amor? O Desencontros de Amor, na verdade, ele é uma coletânea de fracassos amorosos da minha vida.
Na verdade, eu queria escrever um livro leve, um livro divertido, um livro que fizesse as pessoas darem gargalhada mesmo, que as pessoas terminassem a leitura com essa sensação de leveza, de frescor, porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão pesado, né? Um momento que a gente só tem notícia ruim há tanto tempo, coisas pesadas, coisas negativas, que eu queria proporcionar para os leitores essa experiência leve. E aí eu tenho muitas histórias mesmo engraçadas. Algumas não foram tão engraçadas na hora que aconteceram, foram um tanto tragicômicas e tal, que fizeram sofrer, mas são muitos desencontros ao longo da minha trajetória, desde o momento que eu nasci até os meus 30 e poucos anos. Então eu falei, por que não reunir essas histórias num livro que foca, né? A personagem, ela se chama Isabela, e aí começa desde o dia em que ela nasce, que já é uma coisa meio emocionante, cheia de tensão e tal, porque não podia ser um nascimento comum, até o primeiro crush amoroso, que quando ela tem 4 anos, e vai acompanhando todos os amores platônicos, não correspondidos, enfim. E aí eu garanto assim, muita risada para todo mundo que acompanha a história, porque realmente acontecem coisas mirabolantes. É claro que tem um toquezinho de ficção, mas digamos que é 95% inspirado em histórias reais. 95% é bastante, hein? É bastante. Eu sou bem azarada, não era, né? Agora, Gisele, eu fiquei curioso. Eu quero saber uma história da Isabela, né? Conta pra gente uma história engraçada da Isabela, da personagem, com a Gisele ali, aquela mistura. Olha, tem várias. Eu vou contar uma que foi o seguinte. A Isabela estava recém-chegada na faculdade, né, de comunicação, e estava solteira, porque ela só tinha aquele dedo podre, só escolhe quem não gostava dela, enfim. E aí o menino da sala dela, da faculdade, começa a investir, querendo ficar com ela, e ela não tá muito afim, mas fica a turma inteira colocando pressão, enfim. E ela acaba ficando com esse menino algumas vezes, mas não quer nada, não rola um sentimento. E aí ele liga, porque isso aí é década de 90, né, gente? Finalzinho da década de 90, pra pedir ela oficialmente namoro por telefone. E ela fala, não, vamos continuar assim, tá bom. E aí quando ela desliga, a mãe, a irmã, todo mundo, que era muito participativo, começa a falar, não, você vai ligar de volta agora. Você vai dizer que aceita sim. E aí a Isabela, sem muita vontade, pega e aceita pelo telefone. E aí o dia seguinte é o primeiro encontro deles como namorados, né? E é a festa dos calouros da faculdade, que é uma festa tradicional, a fantasia. Isabela vai de Mamãe Noel, uma Mamãe Noel meio sexy, aquela coisa toda, e o namorado está de Peter Pan. Mas um Peter Pan, assim, verde vômito, uma coisa tenebrosa. E aí ele dá um beijo, todo mundo vê que estão namorando, começa a comemorar aquela coisa toda, e fala, vou pegar uma cerveja. E não volta mais. Até que vem um veterano e fala, Isabela, você não estava com aquele cara vestido de Peter Pan? Ela fala assim, tava. Aí ele fala assim, ele tá ali se atracando com uma garota vestida de Yakult. E ele estava pegando a outra garota da sala deles, uma das que mais deu força para que eles ficassem juntos, e a garota era um Yakult. Ainda tinha escrito assim no peito, lactobacilos vivos. Aí foi um escândalo, porque a Isabela deu um escândalo, falou, nem queria namorar você, minha mãe que obrigou, todo mundo olhando, foi uma beleza. Então, assim, essa foi uma das histórias de Isabela, com um namoro que ela nem queria e conseguiu ser traída no primeiro dia. Eu só fiquei pensando, né? Quanto é 95%, 100%? Quantos por cento da realidade? 100%. Muito Isso bem. aí aconteceu de fato. Foi exatamente. Olha só. E isso é interessante, né? Você usar das suas próprias histórias, né? E criar novas situações, né? Emprestar para um personagem. É bem legal, assim, porque o cuidado que eu tive foi muito de descaracterizar algumas pessoas das quais eu tô falando, claro, né? Então, assim, nomes, algumas referências, mudar pequenos detalhes de locais. Foi mais nesse sentido, assim, os toques de ficção, eles estão muito mais nesses cuidados, mas foi bacana porque, assim, eu percebi que até as histórias que na época em que eu era adolescente me deixaram arrasada,
elas serviram para alguma coisa e hoje me fazem dar risada. Porque quando eu escrevi, eu ri demais. Assim, não era uma coisa que me causou sofrimento novamente. Eu ficava, gente do céu, como é que pode ter passado por tanta coisa? Então foi uma experiência muito bacana. Muito legal esse cuidado que você teve, claro, para não expor outras pessoas nas suas histórias, né? Porque, tudo bem, é uma história sua, mas envolve outras pessoas, né? E aí, eu quero saber, né? Outras pessoas já se identificaram nas suas histórias, no seu livro? Olha, o que aconteceu, o que foi ontem, inclusive, eu recebi mensagem de um menino que eu tive um rolinho, assim, há muitos anos atrás. E ele falando, eu li Desencontros de Amor, e eu queria saber se eu estou no livro, porque isso está me matando. E ele não estava. E aí eu falei, não, você sempre foi... E de fato, você sempre foi um cara gentil, atencioso, não tinha uma história ruim, nem engraçada, para eu colocar no livro, que trata de desencontros, né? Com exceção, assim, das histórias muito importantes que tinham que estar ali, mesmo que não fossem negativas. E aí ele ficou meio mal. Ele falou, nossa, você foi tão importante para mim, e eu acho que não estar no livro significa que eu não tive importância nenhuma. Então rolou uma DR tardia, entendeu? Tipo, 15 anos depois. E eu não sei se vai acontecer de novo. Pode ser que sim. E pode ter muita gente que está lendo aí, está segurando e não está falando nada também, né? Mas olha só, quem sabe, né, essa pessoa que ligou não possa estar no próximo livro, porque agora já virou uma história interessante. Verdade. Oi, Gisele. E por falar interessante, olha só a criatividade dela de misturar as histórias com música, né? Então conta essa relação pra gente. Como eu disse, uma das coisas que eu queria para dar essa leveza pro livro foi que ele fosse um livro colorido, um livro ilustrado. Ele é todo ilustrado, né? E eu pensei, por que não um livro musical? Porque todas as histórias que eu me lembro, elas estão vinculadas a alguma música. Eu sou muito musical. Então, além de eu citar várias músicas que faziam sucesso nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 80, inclusive, tem Menudo, tem de tudo. E aí tem nos QR Codes a chance dessas pessoas ouvirem essas músicas que são citadas no livro. Eu fiz 3 músicas autorais, foram compostas por mim, junto com o pessoal da Embarcações, e são músicas muito legais que contam uma história da personagem. Então, uma se chama Desencontros de Amor, que fala sobre o todo, assim, dos desencontros pelos quais ela passou. Tem A Culpa do Destino e Destinada a Você. E cada uma tem uma vibe, mas são todas muito gostosas, assim, meio um MPB meio pop, e estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Aliás, você aí de casa que está acompanhando a nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, viu que está aparecendo aí um QR Code no canto da tela. Então, são as músicas da Gisele. Então, dá para você aproveitar, mira a câmera do celular para esse QR Code que está aí no canto da sua tela. E aí você aproveita e também conhece as músicas do livro. Gisele, eu sei que para você talvez tenha tido ali uma facilidade por conta das histórias, né, puxar suas próprias histórias para escrever o livro. Mas tem ali uma ordem, né, tem um planejamento, né, tem toda uma estrutura. Né? O que foi mais fácil? Escrever o livro ou compor as músicas? Escrever o livro. A parte mais trabalhosa, acho que foi a parte das ilustrações. Embora não seja eu a ilustradora, eu acompanhei muito de perto. E é uma coisa bem trabalhosa. E a parte das músicas, né? Porque primeiro tinha a letra, né? Eu já tinha 2 letras escritas que foram aproveitadas em 2 dessas músicas. Mas depois tinha que encaixar a melodia, tinha que ver como é que ia ser o ritmo, quais iam ser os instrumentos. E essa combinação até chegar a um resultado final e a gravação final com a voz, com os tratamentos, ela é bem trabalhosa. Mas quando você escuta assim, o resultado, é muito, muito reconfortante, assim, é muito realizador, eu acho que essa é a palavra. Eu fico no carro ouvindo e é bonitinho que até minhas filhas, eu tenho gêmeas de 3 anos, já sabem cantar as músicas, sabe? Então, assim, é muito bonito, é legal essa sensação e dá uma sensação de que o livro ele tá extrapolando, né, as páginas ali. Ele é como se fosse multissensorial mesmo, e te permite uma experiência além daquela leitura, né? Você tá no carro,
Você tá malhando e você tá pensando na história. Ó, vou falar uma coisa. Eu já fiz aqui, Universo Épico, tá beirando aí uns 300 programas. Já entrevistei muitos escritores e você é muito diferenciada em trazer essa proposta de mesclar música com o livro. O que você está preparando, né, para os próximos livros? Porque o seu público, seus leitores, né, vai daí para mais, né? É verdade. Então, eu estou escrevendo o meu 4º livro, que eu vou lançar em dezembro, na Bienal aqui do Rio. E, na verdade, é uma história bem diferenciada, tem drama, tem uma série de coisas, tem mistério. E eu acho que a própria pegada do livro já vai ser bem bacana. Ele vai se chamar Mesmo Depois do Fim. E ele vai ter uma música. Só que essa música vai ser uma música muito emocionante e vai ser um dueto, com voz feminina e voz masculina. Porque, assim, eu imaginei um dueto e a gente está trabalhando nisso agora. Qual a chance de ter a Gisele cantando? 0, porque eu sou muito ruim cantando. O talento, eu acho que foi todo na escrita, porque realmente, cantando, eu acho que eu ia espantar todo mundo. Gi, por que é que o pessoal de casa tem que ler o seu livro? Porque é um livro divertido, é um livro que faz sorrir, é leve, faz você se identificar. Se você tem mais ou menos a minha faixa etária, você vai ter uma nostalgia muito bacana, assim, dos anos 80, 90, 2000, da época das boates com banho de espuma, e uma série de outras referências, de cantores, de grupos musicais, enfim. Se você é jovem, você vai vivenciar muita coisa que tá escrita ali, muitas inseguranças, muitas situações pelas quais a Isabela passa. Então é um livro que ele serve para qualquer idade e ele garante leveza, risadas, aquele coração quentinho. Então aproveita agora para anotar aí como é que vocês fazem para encontrar a Gisele nas redes sociais. Conta aí, Gisele. Tem o meu site, que é www.giselefortes.com. Eu estou no Instagram como @GiseleFortesReal, também no Facebook como @GiseleFortesEscritora, e ainda estou no LinkedIn também, mas aí já é uma outra vibe, assim. Mas quem quiser saber mais sobre o livro, Instagram, o @GiseleFortesReal, ou o Facebook, @GiseleFortesEscritora, e pode visitar o meu site também. Vamos deixar combinado então, lançou o próximo livro no final do ano, você volta aqui? Claro, com o maior prazer. Fechou. Adorar. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, obrigada pelo convite, eu amei. Valeu, um beijo, até a próxima. Beijo, até a próxima, tchau, tchau. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.